Então vamos lá. Eu vou começar essa aula trabalhando com os managers do Django, né? Então deixa eu só preparar aqui certinho para manter pelo menos uma ordem cronológica organizada, né? Do que a gente vai trabalhar. Primeiramente, o que são managers? Assim, para quem nunca trabalhou com Django e veio muito falar sobre managers, managers são objetos que, na verdade, é um objeto que ele faz o intermediário ali entre a sua aplicação e as queries no banco de dados. Então, um manager, por padrão, retorna um query set, certo? Existe lá um método getQuerySet que eu vou mostrar, e esse método é utilizado para retornar um conjunto de objetos daquele módulo. Então, para ficar um pouco mais prático, eu vou abrir aqui um arquivo novo. Então, digamos que você precisa trabalhar com o manager, certo? E o manager ele retorna um query set. O que são os query sets? Imagine um query set como se fosse um array, por exemplo, um array de objetos daquele model. Então, o model que a gente está trabalhando aqui é o model reveal. Então, você vai ter uma espécie de array, né, com vários objetos aqui do tipo reveal sendo retornado desse manager. E você cria manager geralmente para extrair a query do seu model. Então, para você não ficar com tudo aqui diretamente dentro do model, você cria uma classe do tipo manager, eu vou mostrar isso já já, e essa classe ela é responsável por executar uma ou algumas queries específicas, né, que retornam a informação dentro daquele filtro daquela query. Então, por exemplo, hoje aqui, se você olhar nas views, a gente tem aqui esse review.objects.filter status igual a published, ou published. Ainda não parei para pesquisar o jeito certo de falar essa palavra. Você é vergonha da profissão! Como é que você faz para, em vez de filtrar essa informação diretamente do objects e sempre tá tendo que filtrar essa informação aqui, você já deixar isso meio que pré-pronto e encapsulado. Essa filtragem meio que pronta e encapsulada. Você cria um manager. Então, por exemplo, aqui no review, a gente está buscando aqui na hora de detalhar o review, todos os reviews, incluindo os reviews que não deveriam ser retornados, como os reviews que não estão publicados. Porque imagine o seguinte, eu estou aqui vendo esse filme, né, o Matrix, e eu vou editar esse filme aqui. Matrix. Eu vou marcar ele como draft. Antes de salvar, eu vou voltar aqui na listagem, vou abrir uma outra aba aqui com a listagem. E você vê que ele aparece aqui na listagem porque a gente tem review list dizendo que é para trazer todos os filmes que estão com status igual a published. E aqui também eu exibo no detalhe, né, reviews/1 aqui, as informações detalhadas desse review. Se eu vier aqui agora na administração e modificar esse filme para draft e salvar, o que vai acontecer? Vou voltar aqui na listagem, vou atualizar e o filme sumiu. Porém aqui eu ainda consigo ter acesso a esse filme, então eu vou dar F5 e ele retorna esse filme ainda. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar esse mesmo filtro aqui embaixo também. Então se torna algo também repetitivo, você aplicar o mesmo filtro em lugares diferentes, e aí se amanhã você mudou o status de published para active, por exemplo, pode ser que seja assim que você queira chamar, você vai ter que sair atualizando isso em todos os lugares. Então, o manager também ajuda você reduzir a quantidade de repetições de código. Como é que a gente faz o manager? Bom, eu vou vir aqui e vou definir uma classe que vai ser o meu manager. E geralmente você utiliza o nome, para criar o nome do manager, você utiliza uma palavra que mais ou menos define o que aquele manager vai ser, mais o sufixo manager. Então, por exemplo, posso ter aqui um class igual a published manager. E aí você informa que ele herda de models.manager. Por padrão aqui, eu acho que o autocomplete já vai, se eu der um def query set aqui, ou melhor, get query set, ele já vai fazer isso para mim aqui. Já vai
montar o método aqui, mas eu preciso sobrescrever o método getQuerySet, certo? Todo manager herda aqui de models.manager e por padrão essa classe manager ele já tem o método getQuerySet dentro dele. E o que a gente está fazendo aqui é sobrescrevendo esse método getQuerySet para retornar o que a gente quer que seja retornado para essa questão aqui, que são os Published Managers. E aí como é que a gente faz isso? A gente faz um return super getQuerySet. Isso aqui já vai retornar o queryset padrão, que é um queryset sem nenhum filtro aplicado. E aqui você consegue aplicar o filtro que você quer. Então, no nosso caso, a gente tem esse filtro filter status igual review. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, filter status igual a review.status.published, beleza? Então, aqui a gente aplicou o filtro que a gente precisa e poderia ser um filtro maior, poderia ter um draft manager também para retornar apenas os reviews que estão com status igual a draft. Então, assim, fica a seu encargo você criar aqui managers de acordo com a sua necessidade. Fazendo isso, eu preciso agora definir aqui dentro do meu review qual vai ser o acesso para esse manager. Eu preciso instanciar esse manager dentro do meu review. Então, eu venho aqui e falo o seguinte: eu quero ter um atributo lá na minha classe chamado Published. E aí dentro desse Published eu falo, olha, eu quero retornar justamente esse manager que eu acabei de criar. Então para isso eu falo aqui, Published vai ser igual a Published Manager e instancio esse objeto aqui dentro. Então ao fazer isso aqui, por padrão, o Django vai me permitir utilizar agora, dentro da minha view, alguma coisa deu errado aqui, deixa eu só ver qual foi o erro. Model for keys. Eu pausei aqui e voltei, mas o erro sumiu sozinho. Acho que foi o próprio VS Code aqui que deu uma implicada aqui com isso, mas já normalizou. Bom, então, voltando aqui ao raciocínio, dentro das minhas views, eu tenho aqui um review list e review detail. Certo? Então agora, em vez de chamar aqui reviews.objects e filter, eu posso chamar diretamente o manager que eu acabei de criar, que é o Published. E isso aqui vai me retornar uma lista de reviews, certo? Deixa eu só atualizar aqui o servidor. Pronto. Isso aqui vai retornar para mim uma lista de reviews que estão com status igual ao Published. E aí eu posso aqui dentro chamar .all, certo? Só lembrando aí, pessoal, deixa um like aí no canal, tá? Se inscreva aí embaixo. Muita gente que assiste o vídeo não é inscrito no canal e muita gente que assiste o vídeo também não dá like. Então dê um likezinho, não custa nada para você e você vai estar me ajudando, vai estar ajudando também outras pessoas que têm interesse nesse mesmo conteúdo, vai chegar para outras pessoas. O YouTube entende isso e distribui melhor o conteúdo, certo? Então não esquece de deixar um like aí embaixo e se você gostou do conteúdo, se inscreve também, que aí sempre que tiver conteúdo novo você vai ficar sabendo. Então dessa forma, eu tenho aqui uma lista de reviews que estão published e eu quero todas elas, eu não quero aplicar um outro filtro, mas eu poderia aqui aplicar um outro filtro, se eu quisesse aplicar aqui um filter e, sei lá, passar qualquer outro tipo de parâmetro aqui para ser utilizado em cima do filtro original aqui do Published igual do status igual a Published, eu poderia adicionar novos filtros aqui. E aí que tá. Por que você tem que retornar um queryset nesse caso? Justamente porque você tem a possibilidade de concatenar, vamos dizer assim, ou encadear outros managers em cima de um manager que você aplicou anteriormente. Então você tem esse Published, e aí se você tivesse um outro manager que retorna os últimos 30, last 30, por exemplo, se você tivesse um outro manager last 30, você poderia ter e aí aplicar em cima do Published esse last 30 e você pode encadear aqui qualquer outro manager que você quiser. E aí você vai formando uma cadeia de managers sendo aplicados e aí no final você chama .all
que ele executa a query em questão com todos os managers encadeados, certo? No caso aqui a gente só tem um, que é o Published, e aí ele vai retornar para mim aqui todas as reviews que estão publicadas. Se eu voltar aqui novamente e der um F5, vai ver que ele continua retornando apenas, no caso, as que estão com status Published. E aí eu vou aplicar esse mesmo Published aqui. Então eu posso vir aqui e falar published.get e especificar o ID. Então agora eu estou primeiro trazendo as reviews que estão com status Published e dentro delas eu vou pesquisar a que tem o ID igual a esse ID aqui que eu estou recebendo como parâmetro. E aí, nesse caso, eu vou ter um problema, vou ter um erro, porque não existe nenhuma a review aqui, no caso com o ID1, a gente desativou ela aqui. Então, se a gente voltar aqui novamente e ativar, cadê? Bom, ele sumiu daqui e foi até bom acontecer isso. Fala, não me diga! Porque isso mostra um outro passo que a gente tem que fazer quando a gente utiliza Custom Manager, né? É o nome que a gente dá para esses managers aqui. Então, a gente tinha aqui anteriormente um Objects, certo? Esse Objects é o Base Manager, vamos dizer assim, que o nosso model tem por padrão. Então, toda vez que você cria um model, como a gente criou aqui o Model Review, que herda de models.model, ele já tem dentro dele um manager que você acessa esse manager através do atributo objects. Então, quando você chama review.objects, você tem acesso ao manager desse review. Só que quando você trabalha com custom review, você precisa dizer para o Django que você quer manter ainda o objects padrão e o published. Se você não fizer isso, se você apenas fizer o que eu fiz aqui, de criar um published e passar um manager aqui dentro, por padrão, aquele object que existia anteriormente para de existir. Então, até dentro do administrador do Django, você não consegue mais ter acesso àquele a review lá, a matrix que a gente tinha criado anteriormente, porque a gente sobrescreveu de forma direta no model. Então ele aplica isso em qualquer local dentro do sistema, inclusive no manager. Então ela parou de aparecer aqui. Se eu vier aqui em draft, não vai aparecer nenhum draft. Por quê? Porque eu sobrescrevi o default lá, o object default, com esse published manager. E para evitar esse problema, você sempre que você criar um manager, um custom manager, um manager customizado, você especifica antes aqui um object igual a models.manager. Pronto. Ao fazer isso aqui, o Django entende que o object que você definiu aqui primeiramente é o padrão, o manager padrão. E aí qualquer outro manager que você definir na sequência, para você ter acesso, você tem que especificar como a gente fez aqui. A gente chamou review.published. Se eu voltar agora lá no servidor e dar um F5, você vê que já volta a aparecer aqui o draft, porque agora eu não estou mais sobrescrevendo o objects padrão do Django. Eu mantive ele lá, né, desse jeito aqui, certo? Mantive o objects padrão e eu defini um manager novo, que é o meu custom manager. E agora aqui eu consigo utilizar esse published, né, e eu poderia ter outros e ter acesso apenas aos reviews que estão dentro dos parâmetros que eu passei aqui, né? Eu passei um filter, poderia ser um exclude, poderia ser qualquer tipo de parâmetro que eu quiser passar. Beleza? Então agora temos o nosso manager customizado. Lembrando, pessoal, que esse vídeo que você está vendo é um corte, e existe uma aula completa com um conteúdo muito maior, muito mais aprofundado, onde eu explico em detalhes todo esse passo a passo aqui com muito mais coisas além disso, certo? Então dá uma olhada no link aqui embaixo para você ter acesso à aula completa e lá você vai ver o conteúdo lá, nesse caso, de como resolver problemas técnicos para vagas de emprego, certo? No Django para desenvolvedores júniores. Valeu?